Graças a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos para nós colocar em pé, para estar fazendo oração essa noite, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha tomar direção nesse culto. Um culto hoje, na direção do Departamento de Missões, na cidade de Realeza, da Igreja de Gideões Missionário. E logo depois vamos estar ouvindo a irmã Ivanira, que vai estar cantando os hinos da harpa, e o cooperador irmão Adilson fazendo leitura e orando novamente com a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, aqui estamos, Senhor meu Deus, mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Aqui buscamos, Espírito Santo, a Tua direção nessa noite. Venha falar com a Tua igreja. Venha usar Deus base nessa noite no louvor da palavra. Venha tocar os corações, venha levantar missionários aqui nessa noite, Senhor meu Deus. Que a Tua palavra possa, papai querido, impactar a vida, Senhor. Daqueles que estão aqui nesse lugar também, aqueles que estão ouvindo, Pai amado. Senhor nosso Deus amado, abençoa, Pai, os Teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor meu Deus, vai ao encontro, Senhor. Tudo entregamos em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudando a igreja da paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 570. Glória a Deus. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte meu lado chega,
42. Glória a Deus, aleluia. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer ser santo a minha alma expressar, a glória que no céu eu vou voltar. Espírito Santo, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Estamos felizes por estar presentes com o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Salmo 62, versículo de número 1. Amém, irmãos? Amém. A minha alma espera somente em Deus, dele, em
correr de um lado por outro, né? Nós podemos ter plano, pode ter dinheiro, pode ter tudo na vida, mas se não tiver Deus no nosso coração, nada disso, né? Adianta. Um dia que morrer, né? Não vai levar nada. Por isso nós temos que cada vez mais estar na presença do Senhor, cada vez mais firme. A luta vem, mas ela passa quando nós se pôr na presença do Senhor de uma maneira grande e gloriosa, né? Nós recebemos a nossa vitória, vemos? Vamos tentar uma oração. Senhor Deus, Senhor amado, Deus, poderoso, Senhor, uma vez na presença, Senhor, fazendo a tua majestade, o teu poder, segura em nossas mãos para que nós não damos para a esquerda nem para a direita, mas que nós melhoramos direto para o centro do teu trono. Temos que faz milagre nessa noite acontecer, Senhor. Venha para cada um de nós nessa noite, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Aqui convidando o grupo de jovens que vai estar louvando o Senhor nessa noite. E depois o nosso pastor Mário, vai estar fazendo as apresentações dos irmãos que estão cultuando conosco nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Grupo de jovens cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Deusinho, aleluia. Não quero mais errar. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de
Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grato a Deus por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em seu nome mais uma vez para adorá-lo, porque só Ele é merecedor da nossa adoração e louvor. Graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui, antes de apresentar, justificar a ausência de alguns irmãos que não estão conosco nesta noite. O evangelista Irmão Abílio e a sua esposa que estão ali, foram os convidados, estão ali ministrando e também louvando na cidade de Pérola do Oeste, juntamente ali com o pastor, esqueci o nome do pastor lá, pastor Serafim, José Serafim. Eles foram convidados ali para ministrar e estar louvando. Por esse motivo eles não estão aqui nesta noite, né? Estão ali na cidade de Pérola do Oeste fazendo a obra do Senhor. Também nós estamos sentindo a ausência da irmã, a mãe do irmão Abílio, que está com visita no seu lar, né? E foi pedido para nós justificar aqui a ausência. Então são esses os irmãos que justificaram a sua ausência nesta noite. Mas você que está aqui nesta noite, dê glória a Deus, abra a tua boca, porque o Senhor Ele quer ouvir o teu louvor, Ele quer ouvir a tua adoração, a basura manda a o Senhor Ele se agrada de nós quando nós o adoramos. Nós somos seres viventes. A Bíblia diz: todo o que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor, dando glória a Deus, dando aleluia, cantando, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Eu quero aqui apresentar o pastor convidado desta noite. Chega aqui o pastor Constantino Lourenço, da cidade de Capanema. Ele é o pastor ali responsável pela cidade de Capanema e também Planalto, e foi convidado para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Quantos aqui já conheciam o pastor Constantino? Glória a Deus. Quantos não conheciam o pastor Constantino? Glória a Deus. Aí tem um bocado de gente que não conhecia. Acompanha o pastor Constantino também, a sua esposa, se coloca de pé, irmã Maria. Também o diácono irmão João e a irmã Soeli se coloca de pé, são da cidade de Capanema. Muito obrigado por vocês estão vindo, ter aceitado o convite e ter vindo de São Valério. Glória a Deus, diácono irmão João, glória a Deus, são ali de São Valério. Sejam, sintam-se abraçados aqui no nosso meio nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Também está conosco pela segunda vez, vejo lá atrás, eu só não quero errar o nome da irmã, se me falha a memória, irmã Tereza, isso? Lá atrás, do lado da irmã, isso, qual é que é o nome da irmã? Tereza, se coloca de pé, irmã Tereza, já está aqui, eu acho que pela segunda ou terceira vez. Louvamos a Deus pela sua vida, glória a Deus. Também está aqui pela primeira vez, pode tomar teu assento, a irmã Santina, meu irmão, eu esqueci o nome do irmão também, José, se coloca de pé, irmão José. A irmã Santina pode permanecer sentado, só levanta e sinta a mão. A irmã Santina, eles são ali do bairro Araxá, né? Foram chamar nós para nós fazer uma oração ali, e aqui eles estão nesta noite para adorar o nome santo do Senhor. Os demais, ali está a minha nora Sônia, né? Está aí mais uma vez, se coloca de pé, irmã Sônia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aguardando o Mateus, daqui a pouco ele está aí, eles vão fazer parte novamente dos Gideões missionários na cidade de Adriana. Seja bem-vindo. Quero convidar também, está lá na porta o Marcos, que fazia dias que não aparecia. Se coloca de pé o Marcos, que é nosso filho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero assim, eu acho que são esses irmãos que nos visitam nesta noite. Quero convidar todos vocês, vamos se colocar de pé e tocar uma saudação de bem-vindos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim comigo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Nós vamos colocar o nosso irmão dá um abraço até o abraço abençoado. Transmita aquele Espírito Santo que está na sua vida. Nós temos glória a Deus. Aleluia. Tua presença é um prazer.
apresentando os irmãos que são os responsáveis pelo culto de missão nesta noite também. Eu esqueci de apresentar aqui, vou deixar aqui o presbítero irmão Roberto, continuidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, sejam bem-vindos, irmãos que estão aqui, né? O irmão que nós convidamos ainda ali no Congresso do Círculo de Oração, o irmão, né, se dispôs de estar aqui essa noite. Ele vai estar aí com toda oportunidade para louvar o nome do Senhor, também vai estar pregando a palavra. Graças a Deus. Aqui temos o nosso pastor Mário, que é o nosso pastor dirigente, e eu e a minha esposa somos, né, os responsáveis pela missão aqui da igreja. E também tem o vereador irmão César, que é o secretário da missão, né, da igreja Gideões. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar ouvindo o círculo de oração, vai estar louvando o nome do Senhor essa noite. E depois estar ouvindo uma palavra com o cooperador irmão César. Glória a Deus, aleluia. Círculo de oração, Santa Amada Igreja da Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fica triste, desespero insiste em te abater. O meu sonho vai do seu peito. Deus maravilhoso. Glória a Espírito Deus. Santo, adoramos. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, Santo Deus, Senhor, aleluia. Vamos cantar sem o playback. Os irmãos podem tocar também. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Quando chega no seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora, não tem ninguém pra te ajudar. Apenas a você joelho, e não tem palavras, começa a chorar. Espíritos do Senhor te ouvirá. Até ser palavras ele vai você me entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece Deus soberano, sabe perfeitamente onde é estar. Todos seus segredos, e mesmo seja magra, o Senhor te ouvirá. Graças aos joelhos, e as lágrimas também nascer. Sua voz é um gemido, não tem palavras para descrever. E em meio ao sofrimento, cada vez não sabe fazer. Entrando no coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Ele
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, mais uma vez, por estar junto com os irmãos, cultuando ao Senhor, louvando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aquele que um dia nos resgatou, nos tirou do mundo, transformou o nosso coração, transformou a nossa mente, transformou o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, transformou a cada um de nós, e hoje, pela misericórdia do Senhor, podemos levantar nossas mãos e servi-lo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Quero deixar uma palavra com a igreja, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, que nos diz assim: glória a Deus, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá de vir sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam as chuvas sobre a terra, e caindo alguma árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde também. Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, ou se as duas igualmente serão boas. Louvado é o nome do Senhor. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, conselho do sábio Salomão, né? Nos dizendo: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Louvado é o nome do Senhor. A gente sabe, glória a Deus, que o pão da vida é o Senhor Jesus Cristo. Ainda no livro de João, no capítulo 6, no versículo 35, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem vem a mim nunca terá sede. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, a igreja do Senhor, nessa última hora, fazendo as últimas missões na face da terra. Muito em breve o Senhor voltará para buscar o povo que está ali esperando, o povo que está a ouvir a voz de Deus. Muito em breve o Senhor descerá. Glória a Deus. E aí então as missões irão se acabar. Não adiantará mais falar do Evangelho, porque os salvos já foram com Cristo. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor nesta noite tem uma palavra para você. Peço à igreja de Deus que preste atenção à mensagem que aqui será trazida. Glória a Deus para o pastor Constantino, servo do Senhor, que tem ali peleado pela causa de Deus na região de Capanema. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você. Glória a Deus. E hoje é tempo, irmãos, de lançar o nosso pão sobre as águas. E depois de muitos dias tu acharás o fruto, tu acharás, glória a Deus, a recompensa que vem do Senhor e não do homem. Quero agradecer a sua oportunidade no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Está aqui, né, já abrindo a oportunidade para a esposa do pastor Constantino também fazer aquilo que sentia a parte do Senhor, louvor na palavra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estou agradecida a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos deu, né? A primeira vez estar aqui, cultuando junto com os irmãos, conhecendo mais um pouco desse povo de Deus, né? Que vai morar no céu. E eu quero somente ler uns versículos da palavra do Senhor aqui. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Salmo de número 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém, né? O segredo é
bendizer ao Senhor. O segredo é nós ser gratos a Deus e nunca se esquecer de tudo que Ele fez por mim, por nós, né? Amém. Essas são as palavras que o Senhor me deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Estou ouvindo também o jovem Isaac, vai estar louvando o nome do Senhor, e com esse louvor, não está fazendo o trabalho da oferta, lembrando, né, que no culto de hoje, a oferta dos irmãos, os irmãos que ofertarem, vai estar indo para o departamento de missão, ali onde é direcionado a oferta dos irmãos, para que a palavra do Senhor seja pregada por vários lugares. Amém? E aí, o irmão Leopoldo vai estar recolhendo as ofertas dos irmãos. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Santa Igreja pelos Pais de Cristo também? Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é tão importante para mim. Nada de ficar sofrendo no seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vim falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se mora em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode compreender que nele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Grande oportunidade. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Também aqui está dando uma oportunidade para o diácono, o irmão João, dando uma palavra também essa noite. Glória a Deus. Deus, Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja, com a paz do Senhor, irmão. Amém. Quero dizer aos irmãos e irmãs, estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez nesse culto, acreditando sempre que nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus nesse mundo afora, aí está na hora, não tem não que esperar. E tenho certeza que a presença de Deus já está com nós desde que nós chegamos, e Deus tem uma grande palavra, um livramento a cada um, grandes propósitos e conserto esta noite. E eu digo assim, quer dizer aos irmãos, esse pastor que foi meu pastor 6 anos e pouco em Alto Faraday, eu lá na nossa inauguração, nossa igreja, nós descemos as águas no dia da inauguração, faz 12 anos, e sempre fiz o que é possível, o meu pouquinho, cada um fazer um pouquinho para Deus é bastante. Ele foi meu pastor, daí se ausentemos um tempo, mas nós temos um vínculo com o pastor Constantino. De muito tempo, porque nós oramos muito na oração do monte junto, nós temos em campanhas, grandes campanhas, Deus mostrou coisas
Só Deus pode mostrar, irmão. E a gente não esquece o que Deus faz de bem para a gente, né? Porque Ele tirou nós daquele mundo do pecado, mundo da perdição, e trouxe nós para libertar nós, e nós temos que batalhar para a nossa salvação, não é verdade? E quer dizer que o momento que eu puder, hoje o pastor ligou para nós lá, eu morei em São Valério, faz uns 4, 5 meses que se mudamos de Capanema para São Valério, e não sei, estou na permissão de Deus, até quando Deus achar que eu posso ficar ali, senão talvez eu volte para lá, ou sei lá, Deus é que sabe, né? Nós temos conduzido pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero dizer, quero visitar a igreja dele lá, tem meus irmãos que pegavam junto comigo no Alfaradá, então na igreja dele lá é uma honra, é maravilha aquele povo que serve a Deus. Porque do jeito que nós estamos atravessando, meus irmãos, a igreja Brasília afora, tanta coisa errada, tá chegando o círculo, tá fechando, irmãos, que Jesus precisa que nós façamos alguma coisa para nós não chegar com as mãos banando, ganhar alma, orar pelas pessoas. Quem aceita, aceita a palavra de Deus. Quem não aceita, Jesus não obrigou ninguém. Ele andou pela terra pregando a palavra de Deus, e assim eu não quero, sabe, 70 anos na rodoviária, lá na rua, onde eu for. Se eu for pregar o Evangelho de Cristo Jesus, eu tenho coragem. E Deus me deu esse dom, que orar, buscar Jesus, Deus orienta a gente e sempre leva a palavra. A pedido daquele irmão, daquele povo que tem a direção de Deus. E muitos perguntam o que é isso, a direção de Deus. Aquelas pessoas que não entendem nada, irmão. Então, desde o culto, esse culto vai ficar registrado lá em cima, irmão. Com certeza no livro da vitória. E a nossa palavra que nós levamos, nossas orações nas casas, tanta coisa errada, casal se deixando, casal novo, porque eu sempre falo e não volto atrás, irmão. Fala mais, Tessu, glória a Deus, eu já sinto a presença de Deus nesse momento. Glorificado seja seu nome, Jesus. Leva, Senhor, o teu vaso no alto, Senhor, e traz uma palavra abençoada a nós. Que nós queremos ouvir a tua direção, Senhor. Usa teu povo, usa teus vasos, Jesus. Obreiro, diácono, presbítero, pastor, todos irmãos e irmãs das filhas de oração. Jesus está na hora, Senhor, do Senhor vir fazer milagre, realizar as coisas boas, para nós poder honrar o nosso nome do Evangelho, que seguimos Cristo Jesus, porque a única, às vezes nós levamos pedreira, barreiras difíceis, irmão, mas nós temos que se agarrar e chegar no final. Glorificado é o nome de Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade aqui de hoje e quero dizer, gostei muito dos irmãos e irmãs, porque a pessoa, os irmãos que servem a Deus, nós temos diferente, irmão. Nós servimos um Jesus poderoso, um Jesus que salva, um Jesus que faz a diferença, né? Aquele que quer cada um tomar a sua decisão na vida, mas nós escolhemos o caminho do bem, o caminho de Jesus que espera nós com os braços abertos. Glorificado é o nome do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, irmão. Graças a Deus. A esposa do irmão também está com oportunidade, dando uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus, aleluia. Nós te adoramos. Glorificado é o nome do Senhor, Jesus. Cumprimento a todos, a paz do Senhor. Amém. É muito da alegria estar aqui, conhecer vocês, né? As irmãs, os irmãos. Eu agradeço ao pastor Constantino, porque ele convidou nós, para família. E nós temos 6 anos juntos, né, pastor? Nós íamos no monte, nós passeávamos juntos, nós comíamos juntos. Então nós achamos muita falta dele, né? Daí ele veio para Capanema, nós seguimos, agora veio para São Valério. Ali nós temos um encontro de culto, numa casa. Agradecemos a Deus por isso aí, né? Porque a gente acha falta da igreja. Eu tenho saudade do Alfaradá e das irmãs do Círculo de Oração, né? Porque nós éramos as irmãs queridas, né? Amada. Então
Então, nós temos ali agora que não tem ciclo de oração, daí a gente fica meio triste. O João é meio aborrecido, às vezes está meio depressivo. Mas Deus sabe das coisas, né? E hoje eu estou feliz aqui, né? Conhecer os três. Glória a Deus. É muito bom de nós. Vou deixar só que eu estou falando, minhas palavras aqui, eu vou deixar um versículo da Eclesiastes, do número 12, versículo 13. Só as palavras. Glória a Deus. De tudo que se tem ouvido é o fim e teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus é de trazer toda obra, até tudo que está acontecendo, converto, que seja bom ou que seja mau. Agradeço vocês. Agradeço a oportunidade. Se Deus quiser, eu quero voltar aqui de novo. Bem querida, simples, pessoas amadas, né? Agradeço a nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. A hora que sentir, né? Aqui perto de nós também, os irmãos podem estar aqui para ajudar nós ali no louvor, né? Eu estou muito alegre. A gente está aqui, os irmãos estão aí sentados, eles não entendem. É só quem está aqui na frente, né, para saber como está o nosso coração. Por mais que a gente tantos anos e anos aí servindo a Deus, mas quando nós pegamos uma responsabilidade, quando nós subimos no altar do Senhor, quando nós pegamos o microfone para dar uma palavra para a igreja, para cantar um louvor, é uma responsabilidade tão grande. E nós estamos aqui nessa noite sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Desde o início do culto, eu falei para minha esposa, quando nós chegamos aqui hoje, eu estou tão alegre, tão contente, que o Espírito Santo, quando nós entramos aqui, já estava uma presença tão grande aqui nessa noite. E eu creio que Ele tem algo para falar para a igreja. Muitas vezes até mesmo nós ali estamos se atrapalhando em alguma coisa, mas aquela ansiedade é uma alegria, né? E dos irmãos estar aqui conosco nessa noite também. Eu quero estar convidando aqui a minha esposa para estar fazendo oração, para nós estar recebendo o pastor Constantino, e o senhor está com a liberdade para estar louvando, tem toda a liberdade, e daí no final o pastor Mário está fazendo, né, dando os avisos e o término do culto. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui no altar a gente tem que se preparar bem para chegar. Às vezes eu chego aqui e eu estou angustiada, assim, chego aqui tremo, mas eu estou sentindo o poder do Senhor Jesus. Aqui no altar é o lugar de nós ouvir a palavra e guardar no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, o teu céu, o teu filho, Pai querido, tudo, Senhor, nas tuas mãos, o Senhor faça boa vontade nessa noite que nós estamos aqui, Pai. Nesse culto maravilhoso, Jesus querido. Usa o teu servo, Pai, nas tuas mãos, meu Deus. Que possa guardar, Senhor, a palavra no teu coração, Jesus. Espírito Santo, abençoa, Senhor, a família, Senhor, os jovens, meu Pai querido, as crianças, grandes ou pequenas, Senhor, a tua direção, meu Pai. Aqui nós estamos orando, Senhor, nós vamos prestar conta, Pai, diante do teu lugar, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Obrigado aos músicos que foram ajudar, né? Vamos lá. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer por essa rica oportunidade, né? Que os irmãos nos decidiram estar aqui pelo convite, e quero contar a bênção, né? A gente ficou meio, que nem diz o mineiro, meio perrengo por mais de 90 dias. Uma aranha pegou no meu dedo,
quase perdi no dedo do pé. Hoje, o primeiro dia que estou calçando um sapato, hoje, o primeiro curso. E atacou meu sangue também aquele veneno, atacou a vista, quase perdi a visão, né? E Jesus me recuperou, Jesus curou, operou um milagre. 8 dias, né? Ou 15 dias? 15 dias atrás, eu estava muito ruim da minha visão, não chegava a nada dessa vista. E no domingo à noite a igreja orou por mim, muita gente estava orando, né? O grupo todo da igreja estava orando por a gente sabe disso. Até quero mandar uma mensagem no grupo de pastores que temos aí, para agradecer as orações de todo mundo que orou pela gente. E no domingo eu deitei ruim, muito ruim da minha visão, né? Bastante ruim. E quando foi na segunda de manhã, pastor, eu me acordei de céu. Eu não conseguia abrir essa vista de jeito nenhum. A Maria testemunha disso. Ficava só fechada. Se eu tentasse abrir, dava uma labirintite junto que eu só facilitava eu cair em qualquer lugar. Então foi uns momentos difíceis, né? Mas o Senhor sempre nos ajuda na hora exata. Passei pelo vale, mas Ele ajudou a atravessar o vale. Estou aqui para glorificar o Senhor. Eu quero que os irmãos nos ajudem, um Ré maior para nós. Vamos tocar um ritmo de madeira. Quero que a igreja nos ajude. Vamos cantar o Treino das Doze? Quem conhece o Treino das Doze? Bastante conhecido. Convidado para caminhar, depois quer pergunta eu preciso de eu não tenho pra ficar bastante, vou ficar guardado e vou deixar aqui. O tentador está andando, está
paz, onde meu Senhor já está. Abriremos as belas moradas que Jesus foi para nós preparar. Lá está Abraão, Isaac e Jacó, pra vencer esse mundo de horror. Ao sentarmos juntos à mesa, a Jesus cantaremos louvor. Ver a face de quem nos amou, com cruz pendurado morreu. Suas mãos feridas dos cravos, e em um lugar padecer. Aqui está se descrenças, tristeza, lutas que dou. O mundo jaz no maligno, nas garras do tentador. Não quero também aceitar Jesus como seu Salvador, pois ele depressa me chama, vinde a mim, ó pecador. Pois ele depressa me chama, vinde a mim, ó pecador. Mais um. Adoro louvar o Senhor. Eu adoro. Aleluia. Que nem diz o ditado, o curso é começar, depois que começa o preparamento. Mas é maior ainda. Promessa na Bíblia. Não quero que você não exagere. Principalmente quando eu cantar aquela frasezinha assim, ó. Mas se você vai, você diz, eu vou também, tá bom? Vamos ver mais uma família. Só não muito, né? Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim. Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim. Novo céu e nova terra onde nós vamos viver. Novo céu e nova terra onde nós vamos viver. Mas se você vai, se você vai para Nova Jerusalém, mas se você vai para Nova Jerusalém. Haverá dor nem lamento naquele belo país. Não haverá dor nem lamento naquele belo país, porque o Santo dos Santos já está vivendo ali. Porque o Santo dos Santos já está vivendo ali. Mas se você vai,
Jerusalém, mas se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Vai lá para Jerusalém, mas se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Vai lá para Jerusalém. Jesus é bom, né? Muito bom. Vale a pena nós servir a Ele, andar com Ele, sofrer por Ele e sempre glorificando, né? Glória a Deus. Porque Ele é muito bom. Aleluia. Convido a amada igreja para nós colocarmos em pé. Abre a tua Bíblia com a minha. No livro de Mateus. Mateus 28. Hoje é um culto a caráter missionário, né? Queremos falar um pouquinho dessa palavra tão boa que é fazer lições. Mateus 28 e o versículo 18 assim. Mateus 28 e a partir do versículo 18. Amém? Amém. E chegando Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém. Curva a tua cabeça. Pai, diante de tua palavra, nessa noite nós estamos pedindo a tua graça para que a gente possa falar da tua palavra. Meu Deus, que possa a tua palavra ser vida e feita em cada coração, em cada vida, em cada alma, em cada ser. Para a glória tua, eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seus assentos, meus queridos. Irmãos, diante dessa poderosa palavra, nós podemos encontrar aqui nela uma grande e tremenda responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, quando disse essa palavra, não disse só para os 12 e nem só para os 70 discípulos. Ele leva os discípulos, mais ou menos, aproximadamente 500 pessoas. De Jerusalém até Betânia, 3 quilômetros e meio, longe de Jerusalém. E lá no dia que ele despediu para ir para a glória, depois de ressuscitado, ele teve 40 dias com os discípulos ensinando. Foi um verdadeiro resgate, né, pastor? Se Jesus não ficasse os 40 dias resgatando os desviados, não tinha evangelho na terra. Glória a Deus. Porque muitos se dispersaram. Muitos. Ficou poucos. Que ainda ficaram ali até o pé da cruz, mais ou menos 8 pessoas, segundo a história. Os demais, um foram para o campo, outro foi para lá, outro foi para cá, Pedro já foram pescar de novo, né? Colocaram a velha Bíblia. E ele, nesses 40 dias, ele resgatou. Eles incentivou que fosse pregar-se o Evangelho. E depois desses 40 dias, ele convidou eles para se reunirem
e com ele até em Betânia, aonde ele ia subir para o céu. E assim foi, mais ou menos, aproximadamente 500 pessoas até lá. E lá ele começou então a dar essas instruções para eles. Vocês vão em pé. Vocês não fiquem de braços cruzados. Vocês não vão desviar de novo. Não vão ficar para trás. Vocês vão por todo mundo e pregue esse evangelho. É a responsabilidade de vocês. Porque diz a Bíblia, irmãos, que os anjos desejariam pregar esse evangelho. Não foi dado a eles esse direito, foi dado aos homens, a nós. Quando fala no homem, fala no mulher, fala no jovem, né? Fala no mais velho, mais novo. Aos homens dada essa responsabilidade. E eu creio, irmão Sérgio, se Deus desse a autoridade aos anjos pregar esse evangelho, seria um evangelho de muita perfeição, porque nós somos falhos demais. Né? Só que também ia ser um evangelho de justiça. Né? Chegava, vamos supor, no Constantino, o anjo do Senhor, para salvar a alma do Constantino. Dizia ao Constantino: tu tem que se converter, tu tem que nascer de novo, tu tem que deixar os vícios, dessas bobagens todas, e se converter se tu quer salvação. O Constantino, sem dúvida nenhuma, ia até dobrar os joelhos, pegar a cara no pó e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero. Mas daí, Constantino, como falho, como ser humano falho, ele poderia cair em transgressões, ele poderia pecar, ele poderia errar. E o anjo vinha a segunda vez, mas vinha para fazer justiça. Glória a Deus. Decepar o pescoço do Constantino, enfiar a espada no peito, porque não obedeceu os mandamentos da primeira ordem de Deus. Mas quando é dado ao ser humano, irmãos, Deus não deu esse direito de nós fazer juízo, nem de julgar. Glória a Deus, aleluia. Pregamos e pregamos e pregamos, pessoa vem e volta, vai e volta, vai e volta, e que até quem tem um pouco amor pela palavra, não é possível, né? Caminhei tantos quilômetros, viajei, gastei minha gasolina, fui lá, falei do amor de Deus para aquele camarada, aceitou, Jesus curou ele. É a coisa mais injusta que eu posso achar, irmão, no evangelho que nós pregamos, é ingratidão. Que nem aconteceu ali em Capanema. Fizemos campanha, né? Não é que a gente está cobrando, mas só para nós encaixar. Glória a Deus, aleluia. Para uma irmã que estava para uma mulher, aliás, que aceitou Jesus na última hora porque estava com câncer. Foi para lá e foi para cá, a igreja fez campanha, jejum de oração. Fomos na casa lá no 3º andar e oramos e fizemos, né, o conforme deveria ser feito. Professor, Jesus, é verdade. recebeu a cura. Está curado. Só que não voltou mais. Glória a Deus, aleluia. Nem botar as caras lá. Então, uma tristeza na alma da gente. Glória a Deus. Sim. Porque, claro, não é a gente que ela está fazendo, quem sabe, um pouco causa, mas da palavra e daquilo que ela recebeu. É como os 10 leprosos, que a Bíblia fala que só um veio agradecer, né? Jesus curou 10 num dia, na mesma hora. E só um que veio o templo agradecer, e não era da terra, era estrangeiro, o homem, que veio lá agradecer pelo milagre. Isso, sem dúvida, irmão, causa uma preocupação em nós, causa também um pouquinho de revolta, mas o que vamos fazer? Jesus deixou essa responsabilidade desse evangelho não para nós se vingar, não para nós maldizer, não pedir a correção, não pedir a condenação, não pedir juízo, porque não pertence a nós, Mas o Senhor tem o dia certo e a hora certa, né? De tratar com esse ou com essa, que não faz conta, não faz crédito da palavra do Senhor. Então Jesus foi até Betânia e lá deu essas instruções para os discípulos, para todos, aquele povo que estava ali. Vocês vão por todo mundo, pregue esse evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Lá em Marcos está mais claro sobre isso aí, ó. Marcos, no capítulo 16 e o verso 15. Vamos ler, quem vai ler para nós? Marcos, no livro de Marcos, 16, no versículo 15, né? Também ele vai lá e fala para ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele já deixa mais claro dos sinais que iriam acontecer para aqueles que pregaram. Pode ler, quem achou, por gentileza. Pode ler. Marcos 16, 15. Disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí não é. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois de ter dado esse mandamento de pregar por todo mundo, curando os enfermos, expulsando demônios, ele foi recebido no céu. Abriu os braços e abençoou o povo. E lentamente foi suspenso da terra e foi indo. Foi subindo. E todos os olhos fitos nele, diz a Bíblia, olhando, até que uma nuvem o recebeu. Quando a nuvem o recebeu, eles olharam para um lado, viram 2 homens de branco, que seriam 2 anjos, e perguntaram a eles: varões, por que vocês olham para cima? Ah, Jesus, o Nazareno, subiu para o céu agora, nesse momento. Uma nuvem o recebeu. Ele disse: assim como ele subiu, ele há de descer. Assim como ele subiu, ele voltará para levar o seu povo, a sua igreja, aqueles que estão preparados, esperando a volta do Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia que eles saíram pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Depois de tudo, né, irmão João, que eles ouviram e viram, eles saíram falando de Jesus. Não importava se iam ser açoitados, não importava se iam ser mortos, não importava se iam ser presos, não importava as condições que eles iam enfrentar dos ímpios pela frente, mas foram pregando e Deus operando milagres, maravilhas. Diz a Bíblia que Deus, Senhor Jesus, cooperava com eles nos sinais que se cumpriam. Aleluia. Curando os enfermos, expulsando os demônios. Mas só que muito deles pagando um preço dado pela vida, um preço Glória a Deus, né? Bom, muitos deles foram decapitados, crucificados, muitos deles foram presos, açoitados, muitos deles foram mortos, jogados na cova dos leões, jogados nas arenas, né, os leões espatifar, jogados, né, nas crueldades da vida. Mas eles não desistiram, porque dava chama de missões no coração deles. Quem tem chama missionária não se afrouxa por qualquer coisa. Se afrouxar, Deus possa tratar com esse ou com essa. Eu quero dizer que realmente a gente não é que se afrouxou, mas nós fomos, aí ficamos uns 14 anos no país do Paraguai, levando a palavra do Senhor, pregamos, ganhamos 3 tribos de índios ali. Jesus curou um paralítico para ser nosso intérprete na aldeia dos índios. O paralítico esse serviu o exército, era filho de uma mãe paraguaia, um pai brasileiro, e no exército ele acabou de aprender bem certinho o idioma do Guarani. E realmente o Alvin Neto Pires, quem sabe até conhecer, alguém que ele participou das convenções e das festas dos Gideões de Pelotas, muito tempo. E então ele fez o exército e logo depois ele ficou paralítico, não sentia da cintura para baixo,
não sentia nada, só os braços e a cabeça mesmo, e não podia caminhar, não podia nada. Aí quando Alvin aceitou Jesus naquela situação, os pais deles abandonaram ele no barraco e meteram o pé e nem deram o endereço para onde eles foram, fugiram dele. Deixaram ele morrendo de fome em cima de uma cama, ali naquele barraco, porque os pais não deram importância nenhuma, porque ele aceitou Jesus, viu, irmãos? E já começou a pagar um preço ali. E daí quando nós soubemos disso, eu falei com a minha esposa, vamos pegar o Alvin, vamos trazer o Alvin para nós cuidar o Alvin em nossa casa. Coitadinho, aceitou Jesus, foi abandonado pelos pais, vamos lá buscar. Então vamos buscar o Alvin, tinha uma motinha naquela época, fomos lá buscar o Alvin. Cheguei lá para pegar o Alvin, outras pessoas tiveram que carregar o Alvin na garupa da motinha, porque não tinha condições, ele não ficava nem de pé. Colocaram ele ali, colocaram os pés nos pedais traseiros, e eu vim para casa com o Alvin, dava mais ou menos uns 15 quilômetros longe de casa, de Tuparaná até no Monte e tinha que levar ele até em casa. E chegando a uma altura, eu percebi que realmente tinha uma coisa arrastando. Aí passei um areião que tinha, daí parei para ver o que estava acontecendo. Ele vinha com os 2 pés de arrasto, irmão, e não sentia, já tinha esfolado todo o sapato, tudo desmolepado, tudo, porque ele não sentia nada. Se caísse a perna ficava sem sentir nada, podia cortar a perna dele, e eu não sentia nada. Bem, aí levamos em casa e começamos então campanha de oração. Campanha de oração, Jesus tinha prometido que ia preparar um intérprete para nós entrar nas aldeias dos índios. Nós tínhamos evangelizado assim na nossa língua portuguesa, não tinha arrumado muito êxito, porque não se entendia. Eles eram mais guarani puro, falavam só na língua dos índios mesmo. Então nós precisávamos do intérprete. Começamos a orar para o Alvin, orar, fazer campanha. Um dia Jesus cura o Alvin. Jesus devolveu as pernas para o Alvin. Começou a andar e caminhar. E daqui a pouco o Alvin foi comigo nas aldeias, irmão. Eu pregava em português puro, como estou pregando aqui, e o Alvin interpretava em guarani puro para os índios. E eles aceitavam Jesus curava. Quanta coisa que câncer, pessoas vomitando macumbaria da boca para fora, tantas enfermidades que tinha no meio dos índios, né? E ali então se estendeu-se naquela aldeia. Nós fomos para as outras aldeias, evangelizamos 3 aldeias ali no país do Paraguai. Quando nós saímos de lá, ficou o vinho atendendo, acho que mais de 300 crentes naquela aldeia onde era a maior ali. Fez uma igreja, fizeram uma igreja com a ajuda, claro, dos pastores do Brasil também, dos pastores de lá. Foi feita uma igreja de 12 por 24 na aldeia. E enchia que não tinha lugar para mais ninguém. Aí, irmãos, fizemos a obra do Senhor, né, com todas as forças, com toda a garra, passando por muita necessidade financeira, passando por muitos apertos, um aperto mesmo, aperto que, olha, nem dá para falar, porque senão realmente até deixa a gente triste, né? A gente que fala vai ficar triste. Mas vencemos todas as barreiras de aperto financeiro, falta de alimento, falta de comida. Meus filhinhos se criaram, minhas filhas acenderam uma roupinha decente, sem um calçadinho, não tinha nada, irmão, era coisa tremenda mesmo, né? Eu lembro bem do meu piazinho, o Ademir era pequenininho, 6, 7 anos de idade, quando ele foi no mercado conosco, e daí tinha uma combiazinha de plástico, desse tamanho assim, com os desenhos de uns cavalinhos em cima, dentro daquela combinha e tal, e ele queria aquela combinha, e não dava para comprar, porque era muito cara a Kombi. Se nós comprasse a Kombi, faltava comida. E aquele piazinho veio chorando a estrada toda, uns 2 quilômetros até nós chegar na casa, desesperado, não dormia à noite por causa daquela Kombi, que não tinha condições de ter essa comida, porque a nossa situação era péssima. Mas Deus nunca deixou nós morrer de fome. Sempre enviou alguém, preparou alguém.
que no último bocado de farinha, Deus enviava alguém para levar um pacote, entende, irmãos? Era assim mais ou menos. Quando não tinha só o alimento daquele dia, no outro, Deus enviava alguém lá para levar alguma coisa. E assim nós fomos passando. E foi passando o tempo e a gente veio embora para o Brasil, pensando assim: não quero mais nada com obra de Deus. Cansei. Foi o meu azar. Cansei, não quero mais, não quero cuidar da igreja. Vou trabalhar para me sustentar, vou cuidar dos meus filhos. A gente pensa que cuida dos filhos da gente, meu irmão. Cuida nada. Se Jesus vai cuidar da nossa família, vamos, nós pensamos assim que vamos cuidar. Nada. É só Jesus quem cuida. Aí trabalhando ali, rejeitei muitas oportunidades. A igreja do Faradai era para eu ter recebido ela. Lá do tempo do João Machado, não sei se você conheceu o pastor João Machado, acho que antes do senhor se converter. Antes do senhor se converter. Eu acho que não. Ele ofereceu várias vezes, fez trilha lá em casa oferecendo algo para dar. Não quero impacto nenhum, não quero, não, temos descansado, viemos para descansar aqui, descansar, né? Daí, de repente, Deus começou a falar conosco, se nós não voltasse para a obra de Deus, nós ia pagar um preço caro. Entrava aqui e saía por ali, porque eu não queria mais voltar a fazer a obra de Deus, porque achava que já tinha feito muito, e nada, se nós gastar a vida fazendo alguma coisa para Deus, ainda somos considerados como servos inúteis, né? E ali foi a última vez que Jesus falou comigo, vou abreviar. Foi umas missionárias que vieram lá do Paraguai para o encontro de missão em Pelotas. O doutor delas era o meu sobrinho, chegaram de madrugada ali, fizemos um café e tal, e para depois elas continuaram a viagem. E Deus usou aquela mulher, dizendo: é a última vez que eu falo contigo. É a última vez. Se tu não tomar agora, decisão, vou deixar que o inimigo toque no bem mais precioso da tua vida, e tu vai chorar lágrimas de sangue. Eu fiz lá de novo. E poucos meses depois, meu filho passou a ficar doente, mais velho, e doente, corre para cá, corre para lá, exame daqui, nada descobriu aqui em Capanema, nem Beltrão, e estava aquela coisa muito complicada, e cada vez ele mais mal. Uma noite Jesus falou comigo: teu filho está com câncer, tu vai pagar o preço da tua desobediência. Tu vai chorar as lágrimas de sangue que eu tenho falado, que realmente tu ia falar. E justamente quando foi lá esse homem em Cascavel, comprovou que era um câncer de intestino que ele tinha. E ali começou a luta, pagar o preço, né? Chorar lágrimas de sangue, orando, pedindo misericórdia. Ele ficou 77 dias de hospital. Ele ficou 42 dias de UTI. 42 dias de UTI. Abriram ele, a barriga dele, deram 3 pontos assim, no chão do outro, que aquilo vazava dia e noite, lá na UTI, e nada resolvia, não morria, não vivia, e realmente o que eu não queria era que o meu filho morresse. Eu dizia: não, Jesus, eu não quero que meu filho morra, eu estou aí para pagar um preço que realmente a gente desobedeceu, quero renovar os meus propósitos. Quando eu renovei os meus propósitos, irmão, de voltar para a obra de Deus, nem que fosse para morar debaixo da ponte, comer aquilo que desse para comer, sem se preocupar com nada, eu ia fazer a obra do Senhor. Jesus curou meu filho por um grande milagre. Até hoje trabalhando, né? A possibilidade dele escapar não tinha chance, porque tinha estourado todos os intestinos dele, o tumor estourou dentro da barriga dele, como se ele tivesse levado um tiro de 12 na barriga, no estômago, no intestino, né? E se ele fosse escapar, tinha que fazer uma reconstrução do intestino, né? E ele ia ter que usar aquela bolsinha, como é que fala? Aquela bolsinha de colostomia, por resto da vida, porque não tinha jeito. Está lá meu filho.
não fez reconstrução do intestino e nem usa bolsinha. Porque aquilo que Jesus faz, Ele faz com perfeição para a glória do Senhor. Aí, voltamos então com o coração de volta para a obra de Deus e assumimos essa responsabilidade. Ficamos ali cuidando do Alto Faraday por 6 anos e pouco, né, irmão João? 6 anos. Ali, o irmão João foi nosso cooperador, nosso obreiro ali, nosso ali também, tesoureiro da igreja, foi uma bênção de Deus, no ciclo de oração, a igreja sempre estava cheia, né, irmão? Uma bênção. Eu e o gênero do seu gênero, né, que recebeu o batismo Sim, lá no monte. orando no monte. Eu sempre gostei de orar no monte. Gosto muito de orar no monte. Agora que a gente está meio parado, porque às vezes não tem companheiros que enfrentam, né? E quero voltar de novo. E lá a gente viu muitas coisas, maravilhas, batismo no Espírito Santo, como Joãozinho recebeu o batismo lá no monte, onde se incendiava todo o terra, os galhos das árvores, né? E Deus falava conosco de uma forma toda especial. E aí temos aí, irmãos, um bom tempo, né? Até pegamos ali o tesoureiro falido, com 4, 5 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas dentro da igreja. E muitos diziam, aí não dá nada, aí já passou por muitos obreiros aí e tal, está escandalizado, porque e realmente comecemos a correr atrás dos crentes meio parados, viu, irmãos? E cada vez ficava pior. Um dia, na oração, Jesus falou comigo, deixa esses crentes cascudo, velho, parado, deixa. Vai atrás de pessoas que ainda não se converteram. Vai atrás de pessoas que não se converteram. E daí depois, quando ele vê o milagre acontecendo de salvação de alma, eles vêm por conta, não precisa correr atrás deles. E foi assim que nós fizemos, né? Em poucos meses ali, irmão, a igreja encheu de almas, novos convertidos. Pouco tempo fizemos um batismo grande ali no Cristo Rei. Foi uma maravilha de Deus. Quando entregamos de volta, por causa da pandemia ali, que realmente deixou a gente também interno no hospital, eu e minha esposa partiu para a eternidade, deixamos só no Cristo Rei, né? numa igreja só, com mais de 60 membros, dava mais de 100 membros entre todo o setor a gente cuidava, vamos supor, Cristo Rei, Alto Faraday, vinha a linha Brizola, vinha Duas Barras, e toda aquela região ali estava em nossa responsabilidade. E Deus abençoou de uma forma toda especial. E agora então temos aqui já um bom tempo, uns 2 anos e pouco, com os Gideões, e temos aí fazendo a vontade do Senhor, parar nunca, sempre andando para frente, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Cumprindo com essa palavra que a gente tem acabado de ler, indo e pregando o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando as nações, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito, ensinando a guardar todas as coisas que Ele tem mandado. Então são coisas que ficou para nós, aleluia, nós ter uma chamada e não obedecer, seria uma causa perdida sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Então passamos por problemas, passamos por dificuldade, mas nunca tentando desistir, porque senão o Senhor cobra de nós. Então esse evangelho é muito gostoso. É como foi João, né, que viu descer do céu o rolo de livro. Foi João, né? Ele disse que viu descer do céu um rolinho de livro. Está aqui o rolinho de livro. Na boca era doce que nem o mel, mas quando foi para as entranhas, amargou que nem ferro. Falar é muito bom, mas viver amargo, porque nós temos que renunciar, renunciar as coisas das nossas vidas e servir o Senhor como Ele sempre nos tem ajudado, né? E coisa gostosa é nós viver sobre a palavra do Senhor. Meus prezados, e não vale a pena. Estou olhando para o livro de Jonas, quando ele também desobedeceu, ele pagou o preço. Não foi verdade? Vocês conhecem muito bem a palavra. Ele era para ir para Tarso, né? Para Nínive, e foi para Tarso. Ele fugiu da presença do Senhor. Um lugar meio oposto, né? Era para ir para a esquerda, ele foi para a direita e sumiu do mapa, né? Mas lá desceu, comprou passagem, cada vez descendo, né? Cada vez descendo mais, até chegar no porão do navio. Viajando, botou os outros em risco ainda. O desobediente, irmão,
Além de ele pagar o preço, ele compromete a vida dos outros. Quem sabe até da família, dos filhos, da esposa. É só querer correr. Tem alguém aqui querendo correr, querendo mudar dessa cidade, querendo ir embora dessa cidade, querendo trocar para uma outra comunidade, para uma outra congregação longe daqui. Mas Deus te fala, não fuja da presença do Senhor. Teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Teus projetos não são os projetos de Deus. Deus tem algo para ti aqui. Fica aí, irmão. Fica aí ajudando o servo do Senhor, a obra de Deus. Vai prosperar sim a obra do Senhor. Jonas, então, estava lá, achando que estava tudo bem, estava escape, estava no porão do navio, dormindo igual um preguiçoso, né? E de repente veio a grande tempestade e começou a assolar o barco, colocou em risco toda a tripulação do barco, o barco por completo. Diz a Bíblia que o navio estava por submergir, já estava por afundar. Lançaram sorte e jogaram as fazendas no mar, despejaram a carga para ver se aliviavam, e nada alivia enquanto tem um desobediente na embarcação. Sabe, irmãos, por causa de desobediência, a obra de Deus pode perecer por mim ou por tua causa. Aí, no final, eles lançaram sorte, cada um no seu Deus e tal, e a sorte veio então sobre a vida de Jonas. Chegaram lá, eu creio que tiveram que acordar o preguiçoso. Está agora, ó. Não, tu vem. Que povo é tu? Não, tu vem. Diz, eu sou hebreu. Eu tenho um Deus, teme nada. Que Deus que fez os céus e a terra. Estou aqui porque a minha missão era terrível. Eles queriam me mandar lá para um lugar onde prendia os profetas e matavam os profetas lá. Quando eles não matavam, eles cortavam-lhes a história, o couro cabeludo, tudo em volta assim, tudo em volta, e arrancavam a peruca e passavam mel e deixavam amarrado no relé do sol para as abelhas comer a cabeça do cara, viu, irmãos? Então ele temia isso, muitos já tinham perdido a vida ali, e ele temeu isso. O medroso não serve nem para servir o Senhor mesmo, né? E então ele disse, eu temo esse Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, Como o gincão dos simples lá. Mas por que tu faz isso? Fazer nós perecer, por que tu fez isso? Desobedeceu Deus, teu Deus, por que tu fez isso? Qual é a solução agora, Brasil? Me joga lá no mar. Decisão boa, né? Quando jogou, Deus preparou o peixe. E o peixe engole Jonas e volta de volta e vomita Jonas na areia lá da praia, e lá ele saiu então pregando o Evangelho. Com aquele espírito de vingança, né? Tu vê como ele tinha um espírito de vingança no coração dele. Glória a Deus, E vinganceiro não funciona, irmão. Nós temos que ser perdoador, viu? Nós temos que ter coração para perdoar. Aí ele pregou 3 dias, 3 noites sobre a cidade de Nínive, se retirou-se da cidade. Deus criou um pé de ambrobreira para fazer sombra para a careca dele, né? E ele esperando a destruição, não é mesmo? Esperando. Ele não acreditava que Deus ia se compadecer daquele povo e ia reverter a situação. Aquele povo fez o quê? Se humilhou, desceu os governadores, os reis dos palácios, tudo, e fizeram um jejum por 3 dias, né? Ninguém comeu e ninguém bebeu, nem os animais, ninguém, para Deus ter misericórdia deles. E Deus teve misericórdia porque se colocaram na presença de Deus. Quando passou então os 3 dias que Jonas tinha no coração, que Deus tinha falado, nada aconteceu. Ele disse, eu sabia que nada ia acontecer, porque tu é Deus de misericórdia e tal. Aí disse Deus a ele, né? Pois é, e daí o bichinho cortou o pé da sombra, né? Aí pronto, daí abriu o bocão. Que missionário eu sou, que obreiro eu sou, se todo mundo anda bem, né? E eu pereço,
Nem sombra para mim tem, o bicho comeu o pé da rodeira e eu agora estou no relé do sol. Ele disse, Deus, viu? Tu se compadeceu para o pé da rodeira, que nasceu num dia e já secou na outra noite. Como eu não devo ter misericórdia desse povo que desceu e se humilhou ao pó, né? Botou até os seus animais e provações para mim defender eles. Eu vou defender e defendi, pronto, e acabou a história. A ordem de Deus, né? Então, irmãos, coisa boa é nós servir ao Senhor, fazer a obra de Deus com alegria. Tá ruim, mas tá bom. Aleluia. Tá ruim, mas tá bom. Comendo só feijão e arroz, mas tá bom. Feijãozinho com arroz, irmão, quando está na direção de Deus, ele tem o gostinho da picanha, né? Tem o gostinho do filé mignon, não é verdade? Tem. É bem saboroso, né? Se está na direção de Deus. Agora, fora da direção de Deus, tu pode ter do bom e do melhor. Tu nem tem vontade de comer, porque vai o teu sono, vai a tua paz, vai a tua alegria, vai a tua esperança, vai o desespero, tu entra em depressão, e a luta vem mesmo, se você não se humilhar. Mas nessa noite há uma oportunidade para você, aleluia, fazer aquilo que o Senhor chamou sobre a tua vida e andar nos caminhos do Senhor, pregando a palavra, falando da palavra, vivendo a palavra, louvando a Deus, né, na tua alma. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho, anunciando que Jesus está voltando. E Ele está voltando para buscar os outros. Aleluia. Ensinando as nações, ensinando o povo que breve Jesus voltará. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Só até aqui é onde Jesus nos espera. Agora, se eu continuar daqui para frente, eu vou enfadar os irmãos. Evangelho subiu da glória. Sou estemifuba da Evangelho, Sibianda Lamanara. Levacei, subiu da glória. Glórias a Deus. Aleluia. Queremos orar por alguém nessa noite. Queremos orar por alguém. Tem deitado na sua cama e não tem conseguido dormir. Cansado, às vezes até mesmo do trabalho. Tem deitado e não tem conseguido dormir. Tem perdido o teu sono, preocupado com outra coisa. Hoje Jesus vai dizer para ti, Ele vai consolar o teu coração. A tua preocupação Jesus vai arrancar nessa noite e vai te dar paz se você quiser. Mas faça alguma coisa para Deus. Muda o curso da vida. Muda o teu modo de agir lá com teus filhos, com teu esposo. Muda. Não seja iracundo. Não seja iracundo. Não se ire para botar as coisas para fora, para ferir o Espírito Santo de Deus. Se você crer, vem à frente, vamos orar, os pastores aqui. O Padre vai colocar as mãos sobre a tua cabeça. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Onde estão mais pessoas? Eu desejo receber uma bênção da parte de Deus. Você que tem uma enfermidade, vem em nome de Jesus receber a tua cura nessa noite. Pode vir em nome do Senhor. Venha em nome de Jesus. Queremos também convidar alguém que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus muda a nossa história. Depois que realmente nós aceitamos a Jesus, Jesus escreve o nosso nome no livro da vida e muda a página, vira a página. Nós vamos virar a página e Jesus vai escrever uma nova história. Se você quiser aceitar Jesus, onde está a primeira pessoa que queira aceitar Jesus como teu Salvador nessa noite? Só ergue a mão no sinal. Queira? Olha lá, senhora ali, aceitando Jesus. Pode erguer bem alto, irmão. Pode erguer a tua mão. Aleluia. De verde, blusa verde.
Erga a tua mão aí, só ergue um pouquinho. Erga mais, desce aí para aceitando Jesus. Ah, tá, sabe. A irmã tem problema. Jesus vai curar. Quantos creem na cura da irmã? Aleluia. Tem alguém que queira aceitar Jesus? São todos evangélicos? Tem alguém? Ou reconciliar com o Senhor? Onde está? Nosso Eli vai orar para aceitar Jesus. Depois nós vamos ungir. Eu vou pedir para o pastor Mário ungir, né? Ungir aos enfermos. Quem precisa oração com óleo? Unção de óleo. Quem? Levanta a tua mão assim, para o pastor ver. Aleluia. Quem precisa? Quem quer unção de óleo? Unção. Aleluia. Vamos orar então. Pai Santo de amor, em nome de teu Filho amado, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para louvar o teu nome, para glorificar o Senhor, para bendizer a ti, Jesus, pela beleza da tua santidade. Repreenda todo espírito de perturbação, todo espírito de angústia, todo espírito da insônia, que afasta em nome de Jesus. Vai embora para nunca mais voltar. Ó, ser maligno, mata a retirada do corpo físico da tua filha, da filha de Deus, para que ela possa testemunhar daqui. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vá operando maravilha, Deus. Do alto da cabeça dela até a planta dos pés. Que seja esse mal removido pelo poder do sangue. Ó, repreendemos a ti, Satanás, espírito de enfermidade. Mata e retirada pelo poder do teu sangue, porque cremos no teu poder, na tua graça, na tua glória. Faça um renovo na vida dessa irmã, na vida desse irmão, Deus, protegendo para a glória tua, que esse lar sirva de bênção, para a glória tua desejar, porque confiamos no Senhor, desde já, meu Deus. Aleluia, que essa pessoa vai receber um som com óleo, seja do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia, que toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria se afasta em nome do Senhor Jesus, e o teu nome será exaltado e glorificado, porque cremos no Senhor, na força do seu poder, para a glória tua, Jesus. Declaramos vitória em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito, para a glória do Senhor. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus jamais. Aleluia. Vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Se eu andar na sua e confiar só em Jesus, vitória a Deus já deu a nós, eu sei. Vitória já deu a nós, eu sei. Suba pra baixo, devassa, chuva na balada, chega, se canta na balada. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Santo Espírito. o Espírito Santo me mostrou alguém levando um boneco cheio da coletão do cemitério, uma obra de da basura. Mas o Senhor, ele tem olhado para ti. E ele disse: manda me dizer nesta noite, na basura. Toda obra vai ser. Eu vi você chorando com a família. Mas o Senhor, mas ele quer faça a obra dele. Porque vai chegar a noite a qual ninguém pode trabalhar. Vai chegar um dia se tu não fazer a obra do Senhor, aquilo que ele colocou na tua mão. Vai chegar um dia que tu vai olhar para trás, mas não vai mais. Hoje é a noite. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. Ele está dando uma nova oportunidade para a tua família. Da basurica, da basura. Esta obra de macumbaria foi feita para destruir o teu lar. Porque o inimigo tem uma grande inveja de tudo quanto Deus te deu, amado. Só nesta noite, se tu te humilhar, lá vai, decota, lá vai. O Senhor vai colocar por terra. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sonhar. Lá vai, grande obra o Senhor tem na vida de vocês todos. Mas está nas tuas mãos nesta noite. Os teus sonhos, os teus projetos ainda não têm projeto. Eu não sei o que tu tens sonhado, mas o Senhor sabe. E nem um fio de cabelo cairá na tua cabeça, se não for pela permissão do Senhor. Ai, Deus, aleluia. Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero pedir aqui, se tem alguém para unir com o ministério. Nós estamos aqui, nós vamos orar. Meu Deus. Mateus e Sônia estão unindo com o ministério nesta noite. Aleluia. Tem mais alguém que quer unir com esse ministério? Tem mais alguém que quer dar um passo para Jesus, como diz o pastor Constantino? Eu quero orar por alguém. Escute. Eu quero orar por alguém que o Senhor te trouxe aqui nesta noite. E os teus pensamentos andam longe da presença do Senhor. A basura manda na bagaça. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem um plano de salvação. Mas Satanás tem traçado um caminho de morte para ti. Aleluia. Lamandarai, conta da basura. Lamandará basuricanda. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem mais alguém? Eu vou insistir até o último, enquanto o Espírito Santo não disser amém. Aleluia. Você que está parado, você que deixou a presença do Senhor, você que tem um chamado na obra missionária, você que um dia ouviu da boca de um profeta, da boca de um pregador, dizendo que Deus tinha um chamado para a obra de missão na tua vida, e você te esqueceu. Nesta noite o Senhor te recorda, Ele te traz a tua memória. Aleluia. Aleluia. Pedi para o Mateus e a Sônia dar um passo aqui. O pastor Constantino ora por eles, estão unindo com o ministério. Aleluia. Grandes coisas o Senhor vai fazer na vida desse casal. Estão reconciliando nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém para acompanhar eles nesta noite? Tem mais alguém que deixou os caminhos do Senhor e quer dar um passo importante? O dia da manhã, irmãos, não pertence para nós. O dia da manhã ele pertence somente a Deus. Tu pode ter saúde hoje, tu pode ter dinheiro, tu pode estar bem hoje,
Mas amanhã só Deus sabe da tua vida. Amandarabassuri mandarai. Eu quero orar por você nesta noite, não tem? É você e Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, estenda a tua mão para cá, igreja. Estão reconciliando contigo nesta noite. Pai, estão dando um passo de fé, Senhor. Estenda, Senhor, as tuas mãos, Pai. Acende, Senhor, aquele desejo missionário no coração deles. Pai, escreva, Senhor, o nome deles no livro da vida, para que nunca mais seja apagado, Senhor. Pai, receba, Senhor amado, os teus filhos nos teus braços. Estenda as tuas mãos sobre este casal. Completa a obra, Senhor, que tu tem na vida deste casal, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós já vamos estar encerrando aqui.